Fala galera do canal, feijão no fogo aqui. Nós estamos aproveitando nosso tempo livre aqui nesse feriado para gravar um vídeo que eu estava de gravar muito antes. E hoje, quando eu vi o vídeo do Leandro Quadros, eu lembrei que eu tinha que gravar algo sobre o vídeo do Iago Martins. Na parte mais aqui, se os adventistas são hereges. E ele vai responder um pouco aqui. Eu gostaria de introduzir aí algumas coisas sobre o próprio Iago. É um dos canais que eu mais acompanho de teologia hoje, juntamente com o canal Vem Senhor Jesus do Ezequiel Gomes e também o Intelectus Podcast do Davi Caldas, né? Então, o Iago Martins é um teólogo que eu admiro demais, é um cara assim que tem muita coisa que ele diz como eu acredito, ele é muito inteligente, um cara muito profundo, então assim, admiro muito, tá? Quero deixar a minha admiração pelo ministério que ele tem feito. E é muito bom. Inclusive tem um livro dele que eu estou para ler, que eu já comprei, que é A Religião do Bolsonarismo. Esse livro aqui eu não li ainda, mas eu comprei porque o que ele disse um pouco sobre o tema me chamou muito a atenção. Ele foi bem equilibrado, ele denunciou nos vídeos dele a idolatria política que já envolvia as esquerdas antes, envolveu o bolsonarismo aí, não todos os que votaram no Bolsonaro, tá? Mas houve um povo aí que realmente idolatrou o Bolsonaro, inclusive dentro das igrejas aí. Teve até funk pro Bolsonaro, né? Então esse livro ele dialoga com essa galera aqui do bolsonarismo aí, que enxergava o Bolsonaro ali como o próprio Cristo, né? Aplicando textos bíblicos, inclusive, para colocar o Bolsonaro ali. Que há dois caminhos, há dois senhores, como se o Bolsonaro representasse Jesus e o Lula representasse o diabo, né? Pelo amor do guarda, né? Ninguém representa Jesus, né? Nenhum ser humano pode representar Jesus no seu caráter messiânico, né? E alguns já chegaram ali como Messias, até como cumprimento de algumas profecias aí. É muito triste o que aconteceu, e acho que Iago, assim, nesse sentido, ele foi muito feliz nas suas colocações. Eu vou dizer para você aqui que não é porque o Iago, eu gosto muito de Iago, que eu vou pegar mais leve com ele na argumentação e tal. A gente procura ter sempre um respeito, embora a gente também faz uma zoeira assim com gente de baixo nível, né? Mas a gente vai analisar o vídeo do Iago. Eu acho que há dois lados no vídeo do Iago aqui que precisam ser analisados. Tá bom? Então vamos começar sem enrolação aí, ver o que ele está dizendo. Desliguei essa panela, meu Deus do céu, achei que explodia agora. Sou cozinheiro, rapaz, tá pensando que... Vamos lá. Coisa pra você ler e gastar o seu tempo. É a treta dos adventistas. Mas o pau quebrou na internet de um jeito inacreditável, né? O pessoal dizendo que o adventismo é seita, e o Rodrigo Silva veio se defender e tal, e outros teólogos apareceram. Eu quero dar um centavo só, tá? Sobre isso. Um centavo, não é nem 2 centavos, é 1 centavo só. Eu comecei a preparar um material sobre adventismo e eu perdi. Apagou do computador. Satanás aí, apagou o arquivo. Faz muito tempo já. Mas tem umas coisinhas. Vamos ver, né, se foi um material honesto, baseado em documentos oficiais da igreja, tudo bem, né, mas se realmente repete o que a maioria anda dizendo por aí, que a igreja cria oficialmente, aí vem a pergunta, será que foi o diabo mesmo? Esboçadas. E aí eu nunca parei pra fazer de novo, porque eu fiquei absolutamente sem tempo, né? Pra organizar essas coisas, dá muito trabalho. Mas, qual é o meu problema pessoal com o adventismo, tá? O juízo investigativo é um problema, mas eu falo disso depois. Mas tem um problema total, que é a questão do solo escritura. Adventistas acreditam em solo escritura? Se você perguntar para os adventistas, todos vão dizer que sim. A Bíblia é a única regra de fé e prática. Mas na prática, de lei e de ofício, existem correntes do adventismo que não praticam solo escritura. O modo como Ellen... E aí, eu acho que isso, inclusive, o Leandro Quadros ressaltou no vídeo dele, e eu acho que foi bem colocado. Não existe realmente correntes. Eu acho que o termo certo não é correntes. Mas sim existe uma divisão dentro do próprio Adventismo, onde muitas pessoas
Eu já vi, eu digo, como adventista, o sétimo dia desde a infância, eu tenho 29 anos de idade, então eu tenho 29 anos de adventismo. Então existem muitas pessoas que elas, mesmo nos sermões, nos púlpitos, em conversas, elas não obedecem só a escritura. É algo que precisa ser reconhecido, é algo que precisa ser melhorado dentro do adventismo. Não dá só para a gente bater nos críticos quando tem coisas internas que precisam ser melhoradas. E isso é muito lamentável. Já teve sermão que eu assisti do começo ao fim que a pregadora ficou citando a Ellen White o tempo todo, cara. E eu fiquei me revirando ali no banco. E o pessoal da igreja, assim, você vê a reação da galera, a maioria, tipo, sabe, a maioria não sabe nem do que tá dizendo. Sabe, tá tão acostumado com uma letargia e que você não vê reação. Aí eu fico, toda vez que eu vejo sermões desse tipo, eu fico olhando pro lado assim, falo, rapaz, será que é só eu que tô me incomodando? Só eu que tô me retorcendo aqui dentro? Tudo bem que tem gente que é menos transparente, né? Mas eu já fico me contorcendo no banco já, que eu sabe, eu já fico me contorcendo, sabe, com uma vontade. Só que a gente não quer interferir na ordem do culto também. Não levanta. A vontade é levantar a mão e começar a questionar. Né? A vontade é essa. E é lamentável, gente. É lamentável isso que acontece. É lamentável a crença de alguns irmãos. Irmãos que, inclusive, estão dentro do adventismo e ficam dando ouvido a ministérios dissidentes. Entendeu? Que pregam as coisas absurdas. Que revira o estômago mesmo. Então a gente precisa ter um cuidado com isso aí. Sabe por quê? Porque, poxa vida, a gente tem a doutrina oficial, o tratado de teologia, nisso cremos e tal, mas muitos adventistas nem conhecem sequer as doutrinas que a igreja acredita. Essa é a triste realidade. E aí vem um visitante e entra e a pessoa só Ellen White no púlpito e vai pensar o quê? Você já sabe que os críticos são rasos? E a gente dá uma munição dessa, dá uma colher de chá para eles dessa? Aí também é pedir para serem espalhadas mentiras. Então há de se conver que não é só os críticos que trazem problema para o adventismo. Os maiores problemas que são trazidos pelo adventismo é dentro do próprio adventismo. E também, isso é um mal não só do adventismo, tá? De várias denominações. A gente vê os críticos que vêm até aqui no canal criticando aqui com maior baixo nível. É um problema do brasileiro que não lê, que não estuda, que não questiona, que não consulta fontes. Vê um vídeo na internet e simpatizou, a pessoa já toma como verdade e já sai compartilhando. Isso se refere tanto a adventistas como não adventistas, estou falando aqui. E assim, é muito triste isso que a gente vê por aí. Inclusive, teve um dia atrás que eu fiquei doido com o sermão que eu assisti. Eu não vou dizer que é religiosamente todos os sermões que são ruins, tá bom? Tem sermões que... tem 3 tipos de sermões na igreja adventista. Na minha opinião até aqui. Tem os sermões bíblicos, que infelizmente são os menos pregados, como deveriam ser, pelo menos, né? Os sermões chamados expositivos. Eu não vou dizer assim que eu sou o melhor pregador, não, tá? Por muito tempo eu caí nesse erro, mas foi por ignorância. Mas quando essa verdade chegou ao meu coração, eu falei, não, vou caminhar nessa direção. O primeiro livro que eu li foi O Arte de Pregar, do Robson Marinho. Tem um livro que eu adquiri, que eu tenho que começar a ler. Que eu preciso respeitar a minha ordem de leitura. Mas é um livro aqui que traz uma colaboração com o adventismo maravilhosa nesse sentido. Você não leu o livro ainda, Paulo? Como você está falando? Mas eu acompanho o conteúdo do Davi Boixá. Ele tem um canal no YouTube. Ele fez uma live com o Davi Caldas no canal Intelectos Podcast. E esse livro é muito bom. Como é melhor você ouvir quem é de dentro, não é? Do que você ouvir quem é de fora? A gente precisa melhorar a qualidade disso. Ou seja, não é porque os críticos são desonestos na maioria das suas críticas que não há coisas a serem consertadas no adventismo. Há uma distância entre a teologia oficial e muitas vezes o que é pregado nos púlpitos. Se você vê, teve um irmão que pregou uma vez que ele usou o texto de Romanos 12, 1 e 2, né? Não os conformistas com esse século, né? E fala sobre o culto racional também. E sabe como ele aplicou esse texto de Romanos? Ele aplicou o texto de Romanos dizendo que não pode usar camiseta de time de futebol. Cara,
aí você olha uma coisa dessa e você fala, poxa vida, às vezes é meio complicado você defender, é complicado. Porque essa contradição é algo ruim. A contradição entre a teologia oficial e o que é visto em algumas igrejas por aí. E é algo que precisa ser apontado. Dói, fere, mas precisa ser apontado e precisa ser melhorado. A intenção aqui não é derrubar o adventismo, é fazê-lo crescer. Mas a igreja ela precisa ter maturidade para saber que existem erros dentro dela que ela precisa minimizar. Porque os críticos eles já vão inventar as mentiras deles, né? Isso mostra o nível dos críticos, né? Porque há muitas coisas que dá para ser criticada dentro da igreja, que não tem a ver com a sua teologia oficial, eu acho. Embora se pode discordar e debater biblicamente. Mas as pessoas são ocupadas com espantalhos, sendo que há outras formas. Por exemplo, esse distanciamento entre teoria e prática é um problema ainda hoje na doutrina adventista. Eu sou um adventista e eu vejo isso. E você que tem adventista e tem um bom senso, vê isso também. Precisa ser melhorado. Entendeu? Porque é frustrante. Isso, é frustrante demais. Então, assim, são sermões desse nível, mas vamos continuar aí com o que o Iago está falando. White é tratada como uma voz de profecia infalível, coloca ela como uma autoridade em pé de igualdade com a escritura na prática. É como no catolicismo, que você tem o magistério da igreja, em algumas vertentes do adventismo, você tem Ellen White como o magistério da igreja, como uma voz profética, assim como os mormons têm o livro do Mormon. Então, essa coisa de vertente é complicado, né? Eu acho que não é o termo certo. Mas existem igrejas, inclusive, mais isoladas, em que a associação não dá tanta atenção, que os membros são mais leigos, elas são presas fáceis, principalmente igrejas mais afastadas, assim. São presas fáceis de líderes que defendem a teologia da última geração, que é possível você alcançar um estado de impecabilidade absoluta aqui na Terra antes de Cristo voltar, e que a chave para isso é você só comer soja e não comer carne. Então, assim, na prática, realmente, querendo tratar Ellen White como um magistério da igreja, embora a gente não pode dizer que isso é uma vertente, mas é um problema interno dentro do adventismo, que precisa ser melhorado. A gente precisa olhar com mais cuidado em relação a isso. Né? Ou senão a gente vai entrar em um cisma, a gente vai quebrar no meio, entende? Irmãos, assim, por exemplo, eu vejo o caso, a gente fica meio assim de falar, as pessoas levam a mal quando a gente fala. Eu sei porque eu já tentei falar isso para as pessoas. E as pessoas acham que a gente está querendo causar divisão, a gente quer melhorar as coisas, né? E pessoas assim, o irmão vai lá, aborda o líder da igreja sobre uma questão teológica diferente do que a igreja acredita ali. E o irmão vai lá, às vezes não é uma questão fundamental e essencial da igreja, não, é uma questão secundária aí, por besteira. E o irmão, ao invés de abrir a Bíblia, ele abre o livro de Ellen White para ensinar para a pessoa porque que aquilo é errado. Tá certo isso? Não, porque a própria Ellen White discordou disso. Então, mais uma vez eu cito aqui o Conselho sobre Ellen White e o Só a Escritura, do meu amigo Davi Caldas. Eu li boa parte do livro, não li ele inteiro ainda. Eu quero pegar uma hora e ler ele inteiro, 600 páginas, tá? Com bastante citações aí, acho que mais de 100 citações de Ellen White, exaltando o Só a Escritura. Então, assim, críticos, não joguem na conta de Ellen White. Isso, Ellen White não pregava isso. Não jogue na conta da teologia oficial da igreja. E não generalize achando que todo adventista é desse jeito. Mas sim, há um problema interno no adventismo que precisa ser resolvido. Isso, como sinceridade, eu não posso negar. Não posso negar. Porque isso me incomoda muito, certo? Assim como o TJ tem a Torre de Vigia. São forças inquestionáveis. Por exemplo, eu sou um cristão batista calvinista. Eu acho que Calvino tem erros. Eu posso achar erros em Calvino. Na maior parte das comunidades adventistas, eles não podem encontrar erro em Ellen White. E se você tem uma voz de autoridade sobre a igreja que é inerrante, você tem algo parecido com a palavra de Deus ali, não é só a escritura. E aí você vai ter uma série de... Então, em primeiro lugar, Ellen White era uma pecadora, né? A gente acredita dessa forma. E cometeu pecados como qualquer pessoa. Inclusive até os profetas da Bíblia cometeram pecados, né? Questão de infalibilidade... A Bíblia ela é infalível como doutrina, como regra de fé e prática. A gente pode trabalhar um pouco, eu já trabalhei em um vídeo sobre a questão da inerrância e infalibilidade bíblica, tá? A gente pode tocar nisso em outro momento também. Mas a Ellen White ela tinha os erros dela, a Ellen White ela tinha os problemas de comunicação da época dela. Pode ser que alguns escritos ela possa, no afã de combater um extremo, acontece da pessoa escrever com mais força de expressão, né? Isso acaba... e ela tá querendo dialogar com o extremo. Aí o outro extremo lê aquilo e fala, caramba... Ela mesma fala isso nos escritos dela, né? Então a gente precisa analisar o contexto. Eu tenho materiais aí, tenho pregações minhas falando aí sobre algumas coisas dela que são tiradas de contexto. Tem coisas delas que são aplicadas a um determinado contexto e época. Entendeu? Tem um sermão meu, Como Interpretar os Escritos de Ellen White, para quem quiser ver. E lá eu vou explicar algumas coisas
que as pessoas tiram de contexto, tanto os críticos do adventismo, quanto aqueles fanáticos por Ellen White, que infelizmente estão inseridos dentro do adventismo, tá bom? Os dois dão as mãos, porque citam Ellen White fora de contexto. Um grupo para atacar a igreja adventista e outro grupo para defender suas tradições acariciadas, tá bom? Que seja verdade seja dita. Então, Ellen White, ela não é inerrante, mas ela procura na palavra, nos escritos dela, aplicar a palavra de Deus. Os escritos dela nem podem servir como comentário bíblico, por exemplo. Ou seja, quando a gente usa os escritos de Ellen White, por exemplo, eu leio um texto bíblico aqui e vamos dizer que eu quero entender um pouquinho mais sobre o contexto dele, eu vou lá só no livro de Ellen White. Não é suficiente, sabe por quê? Porque Ellen White nunca pretendeu ser um comentário bíblico. Ela pegou verdades da palavra de Deus e aplicou. Tem coisas que são aplicadas para o tempo dela e tem coisas que são aplicadas para outras épocas, inclusive para as épocas atuais. Precisa ter esse cuidado ao analisar, né? Materiais, vai ter termos de admissão de batismo em algumas igrejas adventistas que cobram reconhecimento de Ellen White como voz de profecia. Muito da... Esse aqui é um problema que eu discordo realmente. Né? O Leandro Quadros ele dá uma resposta diferente aqui no vídeo, que eu até então nunca tinha ouvido, né? Mas ele falou, não, a igreja precisa ser honesta, ela precisa ser transparente. Então a gente está sendo transparente para a pessoa saber que ela está entrando em uma igreja que acredita no dom profético. Porém, apesar de eu concordar que a igreja precisa ser transparente não significa que você precisa impor isso como crença na pessoa se batizar. Porque senão você está impedindo a pessoa de entrar, sem que Ellen White mesmo já comentou sobre isso, né? Que tem pessoas que demoram um tempo a mais para entender o que acontece lá dentro dos escritos de Ellen White. É algo complexo, gente. É algo desafiador. Ellen White escreveu muito mais páginas do que a Bíblia. Então, se a Bíblia é distorcida, imagina um livro com muito mais páginas. É muito mais fácil de ser distorcido. Muito mais fácil. Então, eu creio que a condição para você batizar é você crer em Jesus e estar disposto a obedecer a tua palavra. Então, eu discordo da ficha de batismo, né, que eu deixei isso muito bem claro, não representando a igreja no momento, representando o Paulo. Discordo das pessoas que impõem como condições para que Ellen White, que as pessoas creiam em Ellen White como profetisa para poderem serem batizadas, tá bom? Eu discordo dessa visão. A gente precisa crer em Jesus Cristo de todo o nosso coração, de toda a nossa alma. Sempre foi assim os batismos bíblicos, certo? Prática adventista em muitos ambientes é de uma subserviência. Tem um videozinho do Leandro Quadros, eu acho, falando sobre a importância de ouvir Ellen White em tempos que coloca ela em pé de igualdade com a escritura. Coloca aí o trecho aí, Lula. Qual é o momento mais importante em relação às questões que envolvem salvação? Ellen White diz, o santuário no céu é o centro da obra de Cristo em favor dos homens. Não é a cruz, não é a criação, não é o momento do dilúvio, não é o nascimento de Jesus, não é a ressurreição. Qual é, então, o momento mais importante da história do planeta Terra? O que começou em 22 de outubro de 1844? Um juízo que nós chamamos tecnicamente de investigativo ou pré-advento. Como assim, pastor? Não estou entendendo. Eu pensei que era a cruz. Eu pensei que, de repente, fosse a volta de Jesus. Entenda, na cruz não estava nada definido. Agora, qual é o meu grande ponto desse negócio todo? Não é o Leandro Quadros aí, tá, Iago? Poxa vida, Iago. Não dá uma vacilo desse, não. Mas esse vídeo em questão, né? Eu discordo do que é colocado aí. A gente vê que não é só membros leigos, tá? Que caem no erro ali de serem distantes do que realmente a igreja adventista acredita. Mas há pastores também que por diversos problemas, tá? Isso envolve problema estrutural, problema da associação, colocar muitos programas na cabeça dos pastores, o pastor não tem tempo de preparar sermão, o pastor não tem tempo de estudar mais profundamente a Bíblia, e as verdades que ele aprendeu no curso teológico, com o tempo, se a pessoa não continuar revisando, a pessoa acaba esquecendo, certo? E existem entre esses problemas e outros também do pastor também não querer se aprofundar, e acaba pregando coisas que destoam da teologia oficial da igreja, que não é nada assim do que alguns pastores pregam por aí, tá bom? Tem coisas que são ditas assim, que é lamentável, mas eu vou dizer, existem pastores muito bíblicos. Tem pastores que são bíblicos em alguns pontos, deslizam em outros, né? A gente tem que também ter uma caridade, né? Às vezes a pessoa erra na hora de colocar as palavras, né? Às vezes que eu estou editando meus vídeos aqui, eu falo, caramba, mano, eu ia falar isso, não era isso que eu queria dizer. Mas a pessoa que me ouvisse ia pensar que eu estava sendo herege. Mas assim, sem perceber, você usa a palavra errada, que pode dar a entender o contrário do que você quer dizer. Eu não sei o que o pastor quer dizer ali, mas isso realmente sem a cruz a gente não estaria aqui. Então eu acho que a cruz é o ponto principal. E a igreja adventista também assim crê, de forma oficial. Tá certo? Queria poder mostrar fontes primárias, porque pra mim isso é um problema mesmo interno do adventismo. O adventismo em si, certo? Ele não acredita só na escritura por causa do modo como lida com Ellen White. Isso é todo o adventismo? Não. Isso representa toda a prática de todas as igrejas adventistas? Não. Existem teólogos adventistas que têm uma postura diferente? Existe. Qualquer um que tem uma postura diferente em relação a isso é uma pessoa que está abandonando de fato o que há de pior no adventismo. O que há de pior. Então, eu até acho que esse vídeo do Iago, por mais que em alguns momentos ele não foi tão profundo, não consultou fontes oficiais, mas acho que dos críticos esse vídeo é o menos pior, tá? E eu acho que ele toca em pontos assim que dá para aproveitar muito. E a gente levar para nós mesmos como aprendizado, como adventistas, né? Então essa questão interna, realmente, o problema interno eu concordo com o Iago. Existem teólogos e teólogos.
Existem teólogos da linha mais whiteana, tem teólogos da linha mais bíblica. E isso é uma divisão que acontece até hoje dentro do Adventismo. É algo que precisa ser resolvido. E por que não é resolvido? Talvez não há interesse do povo do topo da pirâmide em esclarecer essas coisas de forma mais enfática. Porque isso realmente seria um divisor de águas, né? Isso seria um divisor de águas tremendo, porque há discussões fortíssimas dentro do Adventismo em como lidar com a Ellen White, tá bom? Não é só fora do Adventismo, não. Dentro do Adventismo há discussões ferrenhas. É a gente que faz um péssimo uso de Ellen White. Coisas que ela mesma disse que não era para ser. Tem texto, tem fonte oficial? Tem. Eu tenho muitos outros vídeos aí. Então deguste à vontade os vídeos do canal. Eu não vou ficar repetindo toda hora, porque assim, não é por muito repetir que a pessoa vai aceitar. Tá? Esse vídeo aqui, eu particularmente, eu não vou citar nenhuma fonte oficial da igreja. Eu fiz isso em outros vídeos, fiz isso em pregações que eu preguei, né? E você pode consultar, e você que tem realmente interesse. Agora você que só quer ser um crítico raso, você vai pegar esse vídeo aqui, vai falar um monte de asneira aí no comentário e já era. Se bem que esse vídeo aqui, pelo que eu conheço, eu acho que os dois extremos aí vão me combater, tanto os críticos como os fanáticos por Ellen White, né? O adventismo é esse tipo de tratamento com Ellen White, que alguns bons teólogos adventistas vão argumentar que não representa o verdadeiro adventismo, que é uma corrupção de algumas comunidades adventistas, ou que até uma má interpretação nossa acerca de como os adventistas lidam com Ellen White. Nesse cenário, qualquer um que não acredite nisso e que não pratique isso, pra mim pode ser meu irmão. Tem uns outros problemas ali com o juízo investigativo, umas coisinhas complicadas também, mas aí, cara, tem muitos adventistas que vivem uma fé muito genuína sem se apegar aos pontos mais problemáticos, na minha opinião, do que é o adventismo. Eu não consigo dizer que o adventismo é uma seita, porque o adventismo é muito amplo também, tem muitos tipos de adventismo, igrejas adventistas diferentes, mas existem igrejas adventistas que são seitas. Isso é o adventismo na sua versão oficial e formal. O Adventista é muito plural, né? Ele tem, é uma religião que cresceu muito. E você vê que sempre existiu esse debate na história do Adventismo sobre como aplicar as coisas. Porque são diferentes culturas. Por exemplo, se o irmão dançar na igreja adventista aqui, começar a dançar lá na frente, isso aí, culturalmente falando, não vai ser muito adequado. Mas se você ir lá para a África, a dança é outro contexto cultural. Então, assim, tem coisas que é um desafio para o Adventismo administrar isso, porque é muito grande, ele é muito plural. E realmente há igrejas que são mais tradicionais, igrejas que são mais liberais. Tem igreja que uma igreja que eu tava morrendo de calor, que eu ia cantar, só que eu tive que usar gravata e terno, eu tava morrendo de calor. E assim, aí eu não falei nada, não gosto de discutir, eu procuro assim, não ser um cara briguento, eu acabo acatando isso, mas discordando, né? Porque assim, parece que a pessoa, não importa que a pessoa tá morrendo de calor, desde que ela tenha uma tradição não bíblica de uso de gravata e terno, que não tem base bíblica isso. As roupas variaram do tempo de Jesus até o tempo de hoje. Não tem uma roupa de crente estabelecida na palavra de Deus que você tem que ir lá na frente. Tá bom? E o bonitinho lá tinha uma gravata sentado lá e eu morrendo lá na frente cantando. Né? Então, assim, tem coisas lamentáveis que você vai ver dentro do Adventismo. E aí vai cair da sua maturidade aí também de lidar com as questões. Saber separar, entendendo que a teologia oficial da igreja é muito boa, muito profunda. E se você levar isso como base, você vai conseguir suportar as diferenças dentro do Adventismo. Tá bom? O Adventismo ele está em construção e precisa ser melhorado ainda. Todas as religiões, elas têm crescimento. É assim como na nossa vida. A gente vai crescendo, vai amadurecendo, não é? A igreja adventista é uma igreja jovem ainda. Ela precisa amadurecer em muitos aspectos, né? Então a gente precisa ter essa caridade, né? Hermenêutica, essa caridade aí para se entender também que a igreja também está passando por desenvolvimento e precisa melhorar alguns pontos, né? Tem muitas outras coisas, tá? A gente pode falar disso em outro vídeo. Ou são igrejas que deturparam o verdadeiro adventismo? Aí eu tenho que fazer um vídeo de 1 hora pra poder argumentar sobre uma posição ou outra. Mas essa treta aí eu não pretendo entrar assim. Só até aqui. Eu só entrei aí. Essa treta. O cara mandou aqui pra mim. Ok, você. Mas é engraçado. Engraçado não, é muito bom essa postura dele. Apesar de ele não ter 100% assertivo, ele falou em consultar e teria que fazer um vídeo de 1 hora para consultar as fontes oficiais. Ou seja, isso é uma impressão muito positiva que ele me passou. Ele pretende usar as fontes oficiais. Isso já é algo bom. Isso já é algo muito bom. Se fosse fontes oficiais que a gente está pensando, né? Que são oficiais mesmo. Não é uma revista de 1800 e tralalinha, não. Até porque, se for um adventista herege, que crê nessas coisas distantes da teologia oficial, hoje o mercado de autoria ele é tão livre que eu, como adventista, eu posso criar um livro, não cria esse aqui, ó, Experiências em uma Pandemia. Inclusive você pode adquirir com a gente, hein? Eu posso criar um livro com o título Assim Eu Creio como Adventista. E eu começar a escrever esse livro. Os adventistas creem em Ellen White como um magistério infalível. Porque é assim que tem que ser. E aí eu vou em qualquer editora, aqui é o Wiclap, né? Eu vou lá no Wiclap e lanço. A Wiclap não vai me barrar. E aí uma pessoa vê isso e vai falar, a igreja adventista oficial crê dessa maneira. Não é, você precisa saber diferenciar a teologia oficial da prática. Tá? Eu acho que, pelo que eu vi, isso não é problema só do adventismo. Dentro de outras igrejas, até as mais fechadas com o testemunho de Jeová, há pessoas que destoam um pouco da crença da liderança. Existe isso.
Tanto que algumas igrejas elas preferem utilizar o modelo congregacionalista porque elas vão ter mais autonomia sobre o que acreditam. Elas não estão sujeitas a uma associação assim como o adventismo. Né? Então, assim, há esse problema em muitas igrejas, né, que eu já ouvi falar. Porém, o adventismo também passa por esses problemas de maneira particular e a gente precisa ter maturidade para lidar com isso e caminhar rumo a uma melhora. A gente vai enfrentar os críticos? Vamos. Mas também pegar os pontos que a gente precisa aprender para crescer e melhorar. Beleza? Inscreva-se no canal, compartilhe com os amigos, deixe o seu like e até mais.